Bom, agora está gravando. É, Bom, ao longo da reunião, o que eu precisar dar de recadinho, lista de presença, eu vou colocando no chat, tá bom? Fiquem atentos. Mais uma vez, agradecemos a professora Ana Cristina e Damares por estarem aqui, né? É, Aos colegas que vão participar aqui com a gente, bom dia para vocês. É ótimo ter vocês aqui com a gente. Tomara que chegue mais gente, né? Esses primeiros minutos aí, mas nós já vamos iniciar, tá bom? Então, vamos lá, Ana Cristina e Damares, vocês que escolhem a ordem, tá com vocês. Certo, bom dia. Ontem eu e a Damares conversamos um pouquinho depois da reunião, que foi muito boa, por sinal. Acho que esse grupo teve uma discussão bem interessante, e a nossa ideia era começar abrindo a palavra, né, Damares? Que primeiro quem estivesse aqui quisesse falar, quisesse se expressar sobre ontem. Nós trouxemos os slides, eu trouxe algumas referências que ontem algumas pessoas tinham perguntado, então trouxe também, mas a nossa ideia era valorizar quem está aqui e que quiser se expressar, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com Samira, bem-vindo Edson, Kailane, Taimara, e de novo com a minha parceira Damares e Rejane. Então, nesse momento, a nossa intenção é abrir a palavra para quem quiser se expressar, se manifestar, e se não houver alguma coisa, a gente volta à discussão que nós tínhamos mais ou menos organizado. E só recordando que nosso tempo agora é mais curto, nós encerramos as atividades no GD, GT, às 10 horas da manhã, todo mundo tem um pequeno intervalo, e depois tem a plenária, e caminhamos para a finalização do fórum. Então, vamos aproveitar esse tempo de que ainda dispomos, né? A palavra está aberta. Bom dia a todos, né? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês, e como disse a Ana, né, vamos, nesse primeiro momento, uma discussão, uma apresentação, para quem não se apresentou ainda, né, Ana, se tiver, se sentir à vontade, para a gente dar continuidade às nossas problematizações, reflexões no GT, tá bom? Enquanto o pessoal aquece a ideia, eu vou fazer um convite. Samira, você gostaria de se apresentar e comentar um pouquinho nas várias atividades nas quais você está envolvida e tudo, porque eu não sei se o pessoal que está aqui, se Kailane, Taimara, Diogo e Edson, não sei se Damares te conhece, então talvez seja uma forma de eles conhecerem, na minha opinião, uma pessoa referência no Brasil em relação à formação de professores há décadas. Uma pessoa que vem discutindo, professora da UFMG, e que tem muito a dizer, então nem falo mais, porque a Samira dispensa apresentações. Acho que poderia ser interessante que o pessoal conhecesse você e um pouquinho das várias vertentes nas quais você anda atuando. Se você aceitar o convite, claro. Recusável, né, Cristina? Bom dia, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG, fiz graduação em matemática, né, e mestrado e doutorado em educação matemática, e eu acho que talvez pudesse acrescentar, assim, uma experiência, porque, então eu vou pegar os pontos que eu acho que que nós podemos aproveitar no debate, que eu também assisti ontem, achei muito interessante, essa metodologia de escutar as pessoas e articulando as ideias, né? Eu fui contratada na universidade para trabalhar com estágio, em curso novo, noturno e tudo. Então, eu sempre recebia os alunos, até há poucos anos atrás, que estavam no final do curso, né? Então, o nosso curso previa, como a maioria dos cursos de licenciatura em matemática no Brasil, um contato com a escola já no finalzinho do curso, né? Esta organização que vocês viram ontem, que prevalece, eles ficaram, no caso da nossa universidade e das grandes universidades, as antigas, eles fazem o estudo de matemática num espaço, que é no Instituto de Ciências Exatas, né? Juntamente com
vamos dizer assim, uma estrutura muito voltada para ciências exatas, e depois eles vêm para a Faculdade de Educação. Nos institutos e em outras unidades mais recentes, essa separação não é tão grande, mas na UFMG é. Ele fica 3 anos no Instituto de Ciências Exatas, estudando matemática. Nesses 3 anos, ele tem uma ou outra disciplina. Samira cortou um pouquinho para nós. É isso mesmo, até achei que tinha sido a minha internet, mas foi da professora Samira, deve retornar já. Sim. Pessoal, enquanto isso, vou perguntar, alguém teve Eu não estou te ouvindo também não, Rejane. A sua também cortou, Regi. Foi? Nossa. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu estou fazendo uma pergunta, Ana Cristina. Em qual link você estava tentando entrar antes, se era outro? Porque alguns alunos estão mandando para mim que eles não estão conseguindo acessar a sala. E eu estou achando que teve alguma divergência do link. Eu não estou te ouvindo, Ana Cristina. Sim, pelo mesmo caminho de ontem, Agora eu vou. entrando na página da Even, e aí com o stream, e tinha acessar, GT1, licenciatura. Vê se você acha o link. Se você achar, manda aqui no chat, que eu vou entrar lá. Ah, muito obrigada. Ele aparece como um ícone, acessar, então, passa um pouquinho, que eu consigo passar para você, qual que é. Tá. Eu entrei de novo naquele, aqui. Uhum. Esse é o link, esse último que eu passei. Obrigada, porque agora eu vou entrar nesse, ver se alguém tá lá e pedir para vir para cá, tá bom? Tá bom, Rejane, obrigada. Aqui um monte de gente no outro. Porque esse foi o link de ontem, que tinha sido dito eu mesmo, então é compreensível. Bom dia, Diogo, bom dia, Janaína, bom dia, Luiz Eduardo, bom dia, Egídio. Nós estamos, nesse momento, dando continuidade às atividades do GD, e estávamos, há uns 3 minutos atrás, ouvindo a professora Samira Zaidan, da Universidade Federal de Minas Gerais, comentando um pouquinho. Ela começou a falar, mas teve um problema com a conexão e caiu. Se a gente tiver a sorte de que a Samira consiga... A Samira voltou, porque eu acho que é muito importante para quem não a conhece ter essa oportunidade. A professora Samira é uma referência na área de formação de professores. Eu sei que ela está fazendo uma carinha feia para mim lá, mas tem que ser dita a verdade. E aí tem muita gente novinha, muita gente que está entrando. É importante conhecer quem já vem trabalhando nessa linha, quem tem toda uma vida acadêmica dedicada à questão da formação. Acho que não é demais dizer isso. Bom dia, Mariléia. Samira, a palavra é sua. Agora o microfone está fechado. Desculpem, se acontecer novamente, eu estou aqui com o celular conectado, a gente vê outro caminho, tá? Então, obrigada mais uma vez. Eu estava dizendo que eu trabalhava, eu recebia, durante os anos que eu trabalhei, como professora, vamos dizer assim, na graduação, recebendo os alunos da matemática nos últimos 2 semestres do ano. Então, era aquele momento que o aluno já chegava. Primeiro eram poucos, porque o índice de reprovação e evasão é altíssimo, e quase que o primeiro contato com a prática depois de 3 anos, né? Então, o que a gente notava era uma dificuldade de compreender como que o futuro professor ia trabalhar com conhecimento naquele movimento que ele estava fazendo, que era saindo de um estudo da matemática pura e vindo para o estágio no conhecimento da escola, né? O tempo que a gente tinha sempre foi muito pequeno para tratar dos conhecimentos da prática, né? Então, eu gostei da pergunta de ontem, quer dizer, o que acontece nessa experiência de trabalhar com estudantes de matemática no final do curso, com estágio, é que havia uma grande dificuldade desses estudantes de compreender, então, agora que eu estou aqui na escola, como que eu vou fazer? Esse salto daquele estudo de uma matemática mais elaborada
mais estruturada com o ensino, com os conceitos a serem ensinados, né? Esse é um pouco o drama deste curso, sem falar de outros, porque existe um outro drama que acompanha junto, é uma cultura da matemática e da física, mais destas duas áreas, embora ela também se apresente na história, na geografia, que é uma cultura da licenciatura ser um curso mais simples e de a profissão de professor ser mais desvalorizada, né? Uma referência sempre negativa em relação à docência dentro do curso, que é uma idiosincrasia, uma loucura, porque como que a pessoa está formando para ser uma profissão dentro do curso que é voltado para a profissão, e ela tem que se afirmar no interesse dessa profissão durante esse curso, né? É algo incompreensível que aconteça. E acontece nesse curso. Não me parece que alguém que vai ser, sei lá, que vai ser bibliotecário tenha que dentro do curso defender a sua profissão. Isso é algo muito próprio da condição da docência hoje, né? Além disso, quer dizer, além desta estrutura, ainda tem um outro aspecto que envolve muito a matemática, que é um pouco de quanto mais difícil, mais importante. Então, se a matemática é um curso que exclui muito, isso, ao invés de ser visto como um demérito, um problema, é visto como algo que mostra importância, seriedade, dá status. A reprovação e a evasão é um fator de status. É uma cultura, isso faz parte da visão dos matemáticos, que são os que coordenam o curso de matemática, né? Então, eu trabalhei nisso muitos anos, e sempre tentando, para aqueles que chegavam, abraçar a docência, né, que é uma profissão tão interessante, tão rica, tão cheia de desafios, né? E quando eu me aposentei já tem 3 anos, eu continuo na universidade com um contrato para o trabalho na pós-graduação. Então, nós trabalhamos, eu tenho 2 doutorandos e trabalho no mestrado profissional. Está aqui meu colega Diogo, que a gente trabalha junto no mestrado profissional, e outros colegas. Então, aí a gente já faz um trabalho diferente, que é atuar sobre os desafios da prática, estudar aspectos da prática que os nossos orientandos trazem. Nós temos uma linha de educação matemática muito coletiva no programa que a gente chama de Promestre. Então, a gente recebe juntos esses profissionais, né, professores principalmente, e promovemos essa estudo e essa pesquisa sobre os desafios que eles trazem, procurando, ainda acredito que ampliar essa formação que a graduação proporcionou dentro das demandas da prática, né? Agora, participamos, Ana Cristina e eu, em um coletivo, né, Ana, num grupo de pesquisa vinculado ao GT7 da SBEM, que é um grupo, aqui é o grupo da formação de professores que ensinam matemática, né? Nós aceitamos o desafio no último CIPEM, que é o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, nós aceitamos o desafio de fazer um estudo sobre a matemática estudada na licenciatura. Isso porque nós achamos que, por mais que tenha havido mudanças e avanços na formação da graduação, e tem havido, tanto que estamos aqui conversando, certamente vocês e nós temos procurado oferecer uma formação e ter uma prática, ou viver a formação aqueles que ainda estão estudando, mas dentro das demandas da prática. Mas nós achamos que essas mudanças e esses avanços, elas precisariam de prestar mais atenção, de se voltar mais para aquilo que é essencial no curso de matemática, que é o estudo da matemática. Enquanto nós tivermos um estudo da matemática separado dos aspectos pedagógicos, político-pedagógicos, nós vamos ter um curso desequilibrado. E estas questões da cultura de desprestígio da licenciatura, de status pela perspectiva eliminatória que a prática matemática tem, nós precisaríamos de ter, enfim, uma atuação
né, na questão específica mesmo do conhecimento. Então, nosso grupo de pesquisa, que já trabalha há um ano, desde o comecinho do ano passado, 2022, nós fizemos uma escolha de estudar o conhecimento matemático. Por que acontece isso? Porque esse conhecimento é ensinado desconectado das demandas da prática. Também nos perguntamos por que existe um distanciamento desse estudo com os professores da escola básica. Né? Qual é a conexão que a gente poderia fazer no sentido da profissão ficar mais presente na formação? Né, Ana? A Ana mesmo é uma pessoa que trouxe muito esse aspecto para o nosso grupo, e aí nós fizemos um estudo, discutimos com vários autores, fomos às pesquisas existentes, e nesse grupo de pesquisa, que vai levar uma proposta para o Seminário Nacional, e eu espero que a gente possa também colocá-la aqui, nós estamos trabalhando com a ideia de que o conhecimento matemático da formação, conhecimento matemático da licenciatura, deveria ser um conhecimento próprio para a docência, e não a matemática geral, e não a matemática que tenha uma função da matemática pela matemática, mas que tenha uma função de dar uma base para o professor a ensinar os conceitos fundamentais, porque a escola básica é isso, são os conceitos fundamentais da matemática, né? Em números, em álgebra, em estatística, em geometria, né? Então, nós começamos a elaborar isso. Então, para não esticar muito, se eu estiver estendendo aí, vocês me cortem. Quer dizer, o que caracteriza o conhecimento da licenciatura que interessa à prática docente? Nós chegamos a pensar, a elaborar, estamos trabalhando um texto nesse sentido, que a gente está chamando de matemática para a docência, ou matemática para o ensino, ou, enfim, é um conhecimento que não vem separado dos aspectos da docência. Não é possível ensinar um conhecimento fora de uma relação. A primeira coisa é a relação. Não existe professor sem aluno. Então, a primeira coisa, ao ensinar o conhecimento, é a relação que se estabelece com o aluno. Aí vem a metodologia de ensino, aí vem a origem daquele conhecimento, a utilização daquele conhecimento. Então, nós estamos elaborando uma visão de matemática para o ensino que articula, ao mesmo tempo, conhecimento, relações, metodologia, avaliação, situação histórica, relação com outros conhecimentos. Então, é possível estudar álgebra na licenciatura, já ao mesmo tempo que a gente vai trazendo os conceitos, vai explorando metodologias de ensino daquele conceito, vai na história, onde que aquele conceito mostrou-se articulado como ele está hoje, vai nas possibilidades de relacionamento, né, por exemplo, na álgebra, resolução de problemas, enfim. Então, não sei se me fiz entender, porque não é uma ideia de que você não separa, tudo está articulado na hora de ensinar. Então, essa coisa de estudar matemática pura, matemática universal, e depois a parte pedagógica, ela atende ao bacharelado, mas não atende à licenciatura. Porque quando o professor se forma, ele que tem que fazer essas conexões, ela não foi feita durante a formação, entre o conteúdo, as metodologias, a história, as relações e a avaliação do aluno, né? Então, deixo esse ponto para a gente discutir. Nós fomos convidados, a Ana Cristina foi convidada, me convidou, nós duas participamos de uma experiência inovadora, que é a criação de um curso novo de licenciatura em matemática, numa universidade nova, que é a Universidade do Distrito Federal, e foi nos dito, queremos criar, queremos inovar, queremos avançar. Então, a gente soltou a pena, né? Nós estamos fazendo lá uma experiência muito bacana, que é isso, de montar um curso de licenciatura em matemática, onde a matemática já é ensinada do ponto de vista da docência. E olha, o negócio é bonito, é pesado, não vai pensar que é a matemática da escola básica, não. É a matemática da escola básica estudada de uma maneira bem aprofundada,
com os axiomas, com os teoremas, com com a organização matemática que ela tem, mas não separada. Junto dela vem a história daquele conhecimento, a metodologia de ensino, as formas de avaliação, as aplicações, as relações, as dificuldades de aprendizagem dos alunos, que o professor já tem que estudar. Então, é isso que eu tenho feito. Tenho trabalhado nesse grupo de pesquisa. Eu sou parte aqui na UFMG, eu participo do PRODOC, que é um grupo de pesquisa sobre formação e condição docente. E fica aí uma aposentada trabalhando muito, por um lado, muito bom, né? Porque a gente não para, a cabeça gosta, a gente tem uma formação e quer aprofundar. E, não sei, espero que isso aí possa nos ajudar a pensar, né? Que se esse evento possa esclarecer e ouvir vocês, como vocês estão fazendo, a Damares e a Ana, e tentar compreender se a gente não pode avançar nisso, né? Quer dizer, como que um curso de matemática com esse índice de evasão já não diz isso, já não nos diz das dificuldades, né, que esse futuro professor tem na sua formação, e que a gente possa avançar nisso, né? Ana Cristina. Muito obrigada, Samira. A gente precisava era de um fórum só para ouvir as experiências que a Samira já desenvolveu e as coisas que ela pensou, mas eu acho que, acredito que vocês podem ter assimilado as ideias centrais. A questão, e olha como a Samira termina, os resultados, a evasão, a baixa procura, a reprovação nas disciplinas, as dificuldades que são evidenciadas pelos recém-formados quando ingressam no campo de trabalho, já não nos dizem há muito tempo que esse curso de licenciatura em matemática não forma professores de matemática? Ou não tem como foco principal a formação de professores de matemática? Que mais evidências nós precisamos para começar a tentar mudar alguma coisa, né? Então, eu agradeço muito a Samira pelas palavras e acho que a gente vai ganhando. Ler as produções da Samira é uma sugestão que eu faço, acho que são trabalhos que vão ajudando a gente a compreender, olhares sobre a sala de aula, sobre os professores e tudo mais. E nós, nessa experiência nova, torcendo para que tudo flua bem, porque a dificuldade e a resistência que nós mesmos, dentro do campo da educação matemática, e que dirá fora do nosso campo, no campo da matemática e outros, a resistência que nós podemos oferecer, e geralmente oferecemos, a qualquer coisa que foge do que nós estamos acostumados, é ruim, mas é assim. Como é que a gente vai mexer no curso de matemática, Samira? Que matemática é essa que você vai ensinar para os meninos? Vai ficar a licenciatura empobrecida e tudo? A gente nem sabe, mas nós repetimos, cadê a sólida formação matemática? Nós ficamos presos, a meu ver, numa teia de aranha, numa teia de concepções, que muitas vezes a gente segue em frente, reproduzindo aquilo, sem questionar. Então, momentos como esse são importantes para a gente começar a levantar questões. Para todo mundo que está aqui, se já não refletiu sobre isso, se está só na fase do incômodo, comece a avançar um pouquinho e pensar, peraí, tem gente tentando fazer alguma coisa diferente, vamos engrossar esse caudal, vamos engrossar esse rio, para ele começar a fluir e ocupar mais espaços, né? Então, agradeço muito, Samira. Pessoal, nós estamos nesse momento, já são praticamente 9 horas, nós temos até as 10 horas no grupo. Eu e Damares tínhamos conversado que a dinâmica hoje, a princípio, se manteria a mesma, que seria ouvi-los, a gente lançou a bola no campo, quem quiser, por favor, se manifeste, acrescente algo, comente o que a Samira disse, o que eu falei, o que eu e Damares comentamos ontem. Esse é um momento de expressão, um fórum, é um espaço onde todos e todas podem se manifestar, se desejarem. E se por acaso preferirem escutar, a gente dá continuidade à apresentação, que ainda temos algumas coisinhas que poderíamos discutir. Mas está aberta a palavra, quem gostaria de nos presentear com as suas ideias? Rejane, por favor. Pessoal, bom dia de novo, né? Só um minutinho.
Bom, eu insisto em falar, né? Tem hora que eu tenho mais dificuldade para falar do que outras. Eu queria fazer uma colocação, né? Ontem a gente discutiu sobre o papel da matemática na licenciatura em matemática. Eu queria provocar algumas discussões sobre o papel de outras questões que não dizem respeito somente à matemática, dentro da licenciatura em matemática. Inclusive, aqui tem vários alunos meus, né, que estão fazendo algumas disciplinas comigo. Talvez algum de vocês queira falar sobre algumas experiências que a gente tem tido de discutir outras temáticas. Recentemente, a gente teve um evento muito legal organizado pelos próprios alunos no âmbito da disciplina Oficinas de Matemática, que nós discutimos relações étnico-raciais na educação. Nesse dia que a gente fez essa discussão, né, a gente convidou a diretora do Colune, que é o colégio de aplicação daqui, que só tem 2 anos que iniciou com a política de cotas, né, o colégio de aplicação, também com uma convidada da Pró-Reitoria de Ensino, que explicou para a gente como é feito o ingresso por cota, aquela famosa banca, né, que o aluno passa, como é que se dá. Mas o ponto chave do evento, assim, né, foi a fala de um ex-aluno nosso que agora é professor do Kelton e que fez colocações, assim, muito legais. E, enfim, é um momento importante, mas também outros momentos, como discussão sobre questões ambientais, outras questões transversais na licenciatura em matemática. Porque por muito tempo, né, Ana Cristina introduziu bem ontem, falando que do 3+1 era matemática, e depois um aninho ali de didática, né? E aí o formando que se virasse para fazer as conexões, né, Ana? Porque não eram os mesmos professores que faziam esse tipo de formação. Graças a Deus a minha já não foi assim, não. Enfim, então, com esses pensamentos, né? O que além da matemática, nós precisamos formar nos nossos alunos, nos nossos licenciandos, né? Nos futuros professores de matemática. É só mais uma colocação, se alguém quiser falar, mas se não, que a gente fique aí de pensamento. Obrigada. Obrigada, Rejane. Uma menção muito pertinente. É óbvio que destacamos outros aspectos, destacamos a questão da matemática, a meu ver, porque ela é central. Eu acho que ela, a meu ver, é o que realmente é emergencial. Mas todos os outros aspectos são necessários. A Samira destacou bem. Lecionar, ser professor, formar professores, começa pela relação que se estabelece. E aí, discussões étnico-raciais, ambientais e outras, estão todas vinculadas, e é muito bonito ver e todas as ações, iniciativas nessa direção. Né? Muito obrigada, Regiane. Viviane, a palavra é sua. Bom dia, gente. Espero que estejam todos bem. Então, Ana e Damares, eu acho que uma questão interessante, aproveitando essa fala da Rejane, né, talvez a gente pensar no âmbito dessas discussões que estamos fazendo aqui, né, de que modo, né, que essas discussões, outras, que não, por serem outras, não são menores, são tão importantes quanto, elas podem integrar essa formação matemática dos nossos estudantes, né? Então, por exemplo, no âmbito das próprias disciplinas nas quais esse conhecimento matemático da docência vai se dar, como integrar discussões, por exemplo, étnico-raciais e outras, né? Eu acho que talvez, né, esse seja o nosso maior desafio, como essas coisas podem conversar dentro desse contexto de formação matemática para a docência. Uma coisa que ontem eu fiquei pensando depois da nossa conversa aqui, né, é que talvez um aspecto a se destacar é que muitas das vezes, no contexto das disciplinas onde essas provocações para se discutir essa matemática própria da docência aconteçam, uma tendência seja, muitas vezes, a se
olhar para essas disciplinas, e aí pensando no aluno que está ingressando na graduação, como disciplinas nas quais nós precisamos nos preocupar apenas com a forma. Ou seja, como vou fazer para estudar matemática com os meus estudantes na escola? E não qual matemática vou estudar com os meus estudantes na escola também, né? Então, eu fico pensando, né, em modos de se tornar mais explícita essa necessidade, obviamente, de que a forma também ela vai ser importante, né? O como abordar, a metodologia, ela faz sentido e deve ser vista, mas ela perde muito da força que ela teria se a gente continuar pensando numa matemática nos moldes de uma matemática do matemático, nos moldes de uma matemática acadêmica, né? Então, eu acho, quando eu olho para o título, né, desse grupo, Licenciatura em Matemática e os Conhecimentos Próprios da Docência, esses conhecimentos próprios da docência, né, que são conhecimentos que envolvem os conhecimentos matemáticos, que envolvem essas discussões sobre aspectos culturais, sociais, étnicos, políticos, né? Como que isso se integra na formação do professor de matemática, né? Isso eu acho que é um desafio mesmo para nós, porque desconstruir muitas vezes essa perspectiva de que eu só preciso me preocupar com a forma, né? Então, assim, tem algumas falas que eu escuto às vezes, e os estudantes, eles já sabem até mesmo da minha reação, os que já me conhecem, que já fizeram a disciplina. Como a gente vai dar uma aula de matemática diferente? Eu falei assim, mas aula de matemática diferente como? Né? Se fosse eu vou vestida de palhaço, então, da aula de matemática, vai ser uma aula de matemática diferente. Isso é algo que faz sentido no contexto da formação desses estudantes da educação básica, né? Pode fazer, mas não é só isso. Não é simplesmente fazer o diferente por fazer o diferente, né? Então, eu acho que é importante a gente problematizar isso e talvez esse seja um desafio importante para nós tratarmos no contexto dessas discussões e talvez até mesmo no que diga respeito a uma discussão nacional com relação a essa formação inicial do professor de matemática, né? Obrigada, gente. Excelente, Viviane, concordo plenamente com você. E, Paulo, se me permite, antes de passar a palavra para você, às vezes a gente pode parecer meio monotemático ao insistir tanto na questão do conhecimento matemático, mas é porque a preocupação, eu sinto mesmo que a Viviane, e tenho observado situações do tipo, orientei um trabalho de mestrado de uma egressa do PIBID. O PIBID foi a melhor, ela descreve assim, a melhor experiência, a melhor parte da formação que ela teve. E quando a gente vai esmiuçando, e isso aqui não é uma crítica ao PIBID, mas porque, na verdade, é só uma constatação do estado da nossa formação atual, mesmo com as melhores intenções, ela, no seu grupo, um grupo muito bem apoiado pelo professor da universidade, estudando juntos e tudo, vão para a prática. Estudaram antes, prepararam as questões, quando chegam lá, os alunos fazem algumas perguntas que elas ficam sem saber o que fazer. Voltam para o grupo, e é o tipo de questão, não é essa, porque eu não vou me lembrar exatamente qual, mas vou falar uma típica. Se um aluno de 12 anos virar para vocês que estão aqui e falar assim, professor, vou falar assim, André, que André Ricardo entrou agora, né? André, professor André, você não disse que a gente ia aprender hoje divisão de frações? Mas a gente está fazendo uma multiplicação. Não estou entendendo. Certo? Agora eu gostaria que quem está aqui me explique de uma forma matematicamente correta e bem fundamentada, porém numa linguagem acessível e compreensível para esse aluno que tem 11, 12 anos, por que a gente está multiplicando quando nós estamos estudando uma divisão de frações? Quando a gente fala da matemática aqui, da matemática escolar, nós estamos nos referindo a algo muito mais complexo.
Nós estamos referindo a olhar os bastidores daquele conhecimento que circula no âmbito das salas de aula. E aí vem a parte mais grave, na minha opinião. No âmbito do PIBID, uma questão, por exemplo, como essa, volta para o grupo e prepara-se um jogo, alguma coisa, para, entre aspas, treinar a ideia, não atacar a pergunta central. E depois a gente observa, mesmo nós, professor, eu posso olhar para mim como professora vários anos atrás, na sala de aula, nem tudo eu... Hoje, a gente não tem material produzido para explicar todos. Eu digo que é como desparafusar um relógio antigo e depois entender como cada pecinha se relaciona com a outra e montar novamente. A matemática do professor precisa fazer isso. Ela não é matemática do matemático. Matemática, para que nós vamos explicar para alguém? Nós vamos demonstrar axiomaticamente por que foi convencionado, ou por que se chegou no menos com menos mais, por exemplo, porque ele chegou, como que a gente transforma isso numa multiplicação de frações quando eu estou dividindo. Eu posso fazer, agora, explica isso no contexto de um sexto ano, quando operações com frações estão sendo trabalhadas. Esse é o nosso desafio. E aí eu estou com a Viviane, com vários colegas, Samir, todo mundo que manifestou. Nós precisamos casar o como com o contexto, com a relação, aprender a ter respeito pelos outros e tudo mais, mas tendo substância. Temos que desenvolver um conhecimento que nos permita tratar a matemática em sala de aula de uma forma diferente, de uma forma que tenha sentido, e que o aluno possa compreender de verdade e não memorizar e seguir em frente. Paulo, a palavra é sua. Bom dia para todas, para todos. Vocês me ouvem bem? Tá bom, obrigado. Deixa eu só explicar o meu contexto aqui. Eu estou sozinho com meus 2 filhos, então se vocês escutarem alguns gritos aí, vai fazer parte da minha contribuição também. Eu falei que eu não ia... Ontem, professora Ana Cristina, assim que você começou sua fala falando do artigo do Plínio, eu estava me preparando para clicar no botãozinho de levantar para falar a mão e ia falar exatamente do artigo. Eu falei, hoje eu não vou passar essa mesma vontade, não. Eu vou dar minha contribuição. Eu estou vendo todas as discussões, estou acompanhando tudo, né? E me surge aqui e aí me veio à mente aqui um artigo publicado pelo professor Victor Giraldi e pelo Felipe Fernandes, que é o Caravelas à Vista, onde eles discutem a decolonialidade, né, os conceitos da decolonialidade e as suas relações, né, na educação matemática. E me parece que tentar rever, tentar ressignificar a formação de professores de matemática nesse sentido de valorizar da mesma forma o conteúdo matemático, o conteúdo escolar, né, e igualando um pouco essas relações, passa por... Vai lá que eu vou colocar para você, peraí. Eu acho que passa por pensar nessa perspectiva decolonial, porque aí eu peguei até o artigo aqui para tentar, para relembrar, né, para citá-los literalmente, e aí eles dizem que a colonialidade promove a naturalização e a legitimação de dicotomias e de hierarquias culturais, sociais, políticas, territoriais, raciais, de gênero e sexualidade, né? Então, a colonialidade, ela provoca a colonialidade do poder, do saber e do ser, né? Então, e depois disso, junto com a colonialidade, surge também a decolonialidade, que não deve ser confundido com descolonialidade, porque a descolonialidade traz um pouco a ideia de desfazer tudo e começar de novo, e isso é impossível, né? Então, junto com a colonialidade, surge a ideia de decolonialidade, como uma forma de resistir, sustentar, né, reconstruir caminhos. Então, eu enxergo nisso, né, na decolonialidade, que é uma posição epistemológica, uma forma de trabalhar, de incutir nos alunos, né, principalmente nos licenciandos, que não há essa hierarquização, né, e trabalhar sobre a perspectiva decolonial passa muito por isso, né, por quebrar essa hierarquia de saberes,
e que eu acho que interfere diretamente. Eu acho que a Samira estava falando agora há pouco sobre isso, né, de que num lugar onde se formam professores, o professor é visto como uma figura inferior ao pessoal que usa aquela ferramenta para trabalhar. E eu acho que passa muito por isso, pela hierarquização do saber, né? Quem sabe mesmo faz, quem não sabe só dá aula. E trabalhar nessa perspectiva decolonial, eu acho que pode trazer elementos para a gente quebrar esse paradigma, para a gente ressignificar a formação e para a gente poder tratar as questões de uma maneira mais respeitosa, mais ampla, mais justa, né? E aí e isso me leva a outra reflexão também, que a quantidade de professores que tem na sua forma de formar professor o foco no ensino, ou não tem foco maior na matemática pura, naquela matemática eurocêntrica, né, tradicional. Eu fico pensando muito na quantidade. Acabei de fazer uma pesquisa agora, inclusive a Viviane foi uma generosa colaboradora da pesquisa que eu fiz, né, concedeu uma entrevista muito boa. E aí a gente discutia muito isso, né? Como é que o trabalho de quem foca na parte pedagógica, de quem não promove essa hierarquização dos conteúdos, é maior, porque tem menos gente, é um trabalho mais difícil, é um trabalho mais volumoso. Então eu acho que passa por isso, né? Ressignificar esses pontos da formação aí. Bom, o menino o mais novo já está chamando aqui, vou dar atenção para ele, vou ficar prestando atenção nas discussões. Obrigado pela oportunidade, professora, e um abraço a todas e todos. Nós que agradecemos, Paulo. Eu não sei vocês, colegas, mas eu estou sentindo como se tudo estivesse entrelaçado e a gente construindo um tecido novo para pensar na formação inicial de professores de matemática. Eu e Damares levantamos a questão de que matemática nós estamos falando, e vários colegas vieram nessa direção. Quando Rejane fala, tem outros aspectos, nós não podemos deixar de lado temas transversais, questões étnico-raciais e tudo, claro, trata-se de relações, como a Samira destacou bem. E agora o Paulo vem para colocar uma cereja nesse bolo, que é pensar assim, a forma de olhar para esse contexto, o curso de formação de professores precisa ser alterada, porque nós precisamos pensar numa perspectiva decolonial que tente romper com o que a Samira evidenciou ano após ano na UFMG, e a gente sabe que acontece na maioria das outras universidades federais e em outros espaços de formação também, de uma matemática, não uma matemática, mas uma certa desvalorização do curso de licenciatura, da profissão professor e tudo mais nessa direção. O que a gente está querendo aqui? Nós estamos querendo um espaço de formação profissional que se ocupe dos conhecimentos próprios dessa profissão, em particular do conhecimento matemático que é próprio, um conhecimento que deveria ser tratado numa perspectiva decolonial, porque nós não precisamos mais estar sujeitos a determinadas regras e imposições, e aí esse texto do Vitor e outros que eles têm produzido, Vitor com os vários colaboradores, é muito interessante, mas acho que nós estamos chegando num ponto muito bacana, né, de ir percebendo o que queremos para essa formação. Quem mais gostaria de deixar? Tem um monte de gente aqui, vamos enriquecer com o olhar de vocês, cada um do seu lugar onde fala. Quem gostaria de falar nesse momento? Enquanto aguardo alguém criar coragem ou organizar suas reflexões, ontem alguém tinha pedido as referências das leituras, eu vou compartilhar com vocês algumas referências aqui, e enquanto isso, quem quiser, sinta-se à vontade para se expressar.
Eu acho que, agora já está dando para começando a ver, mais do que uma ordem alfabética, eu listei alguns aqui que eu acredito que poderiam ser úteis para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. É porque eu estou vendo a minha imagem cristalizada. Eu falei, ixi, será que caí? Não estou sabendo. Então, uma sugestão de leitura, eu coloquei numa certa ordem que eu proporia. O primeiro texto que eu sugiro aqui, esse Matemática Escolar, Matemática Acadêmica e a Matemática do Cotidiano, uma teia de relações sobre investigação. É um texto do Plínio com a Manuela e a Vanessa Tomás, muito interessante. Depois, um texto que vai falar do 3+1, um texto que vai discutir, aqui é um exemplo específico, porque é interessante a gente ver também a discussão teórica e aplicada no sentido de um tópico de matemática, como a questão da decomposição em primos, por exemplo, e depois eu posso compartilhar com quem quiser o que está aqui, pode ser mais alguns textos que a gente poderia desenvolver, por que análise real na licenciatura? E nesse, um paralelo entre as visões de educadores matemáticos e de matemáticos, é um texto muito interessante, no qual a gente vai percebendo essas questões, a questão da avaliação também, e depois, para quem quisesse ir um pouquinho adiante, eu proporia o livro. Tem um livro, não é um livro, aqui nesse momento, um livro muito bacana, fino, mas muito denso, com informações muito interessantes, que a Manuela e Plínio organizaram após a defesa dele, né? Estou aguardando que alguém se manifeste. Nós temos ainda um tempinho. Se não, eu vou avançar um pouquinho com a discussão da matemática escolar. Podemos? Então, vou entender que sim. A matemática escolar envolve um conjunto de práticas e saberes associados ao desenvolvimento do processo de educação escolar em matemática, que não se restringem ao que se ensina aos alunos na escola, porque inclui também, por exemplo, os saberes profissionais vinculados ao trabalho docente nesse processo, ou seja, inclui tanto os saberes produzidos e mobilizados pelos professores de matemática em sua ação pedagógica na sala de aula da escola, quanto resultados de pesquisas que se referem à aprendizagem e ao ensino escolar de conceitos matemáticos, técnicas, processos, etc. Aqui, eu queria fazer uma ênfase nessa discussão, porque o que eu tenho observado é que quando a gente usa o termo matemática escolar, automaticamente a gente vai para o senso comum e entende assim, matemática escolar é aquela matemática que acontece na escola. E o termo, da forma como o Plínio Cavalcante Moreira, e depois com seus colaboradores, desenvolve, sustenta, não é apenas isso. E aí, a matemática escolar é aquela matemática produzida dentro ou fora da escola, mas que tem como foco o ensino e a aprendizagem das noções matemáticas no âmbito da escola, previstas nos programas escolares. Isso faz uma diferença enorme. Tem várias situações que têm me levado a pensar que nós precisamos construir conhecimento profissional. Por exemplo, um grupo de professores aqui de Ouro Preto, pessoas com 20, 25 anos de experiência, discutindo a progressão parcial em matemática. E questionando tudo, desde o início até o fim, e depois eles falando, e se a gente pudesse propor algo? E começam a organizar, então, organizar uma proposta de mudar o trabalho e começar a entrar na questão de que conteúdos matemáticos nós deveríamos pedir aos alunos, ou cobrar dos alunos, usando um termo mais assim, coloquial, numa proposta de progressão. O que deveria ser esperado de um aluno de 6º ano, que passou para o 7º, mas está em progressão parcial em matemática. Esses professores, o que eu quero destacar é
toda a boa vontade, toda a sua experiência a serviço dessa discussão. Porém, a discussão não ia além de a álgebra precisa de mais tempo porque é mais difícil. Talvez se a gente combinar, ou vamos só até aqui para dar tempo de fazer o outro. Eu não sei se se eu estou conseguindo ser clara, se vocês estão entendendo até onde eu quero chegar, que a questão é a seguinte: profissionais experientes, e a discussão não entra na matemática em si. Por que que a álgebra demanda tanto tempo? Por que que os alunos têm tanta dificuldade? É diferente a gente se reservar um espaço maior, propor, partir para o lado da metodologia, sem atacar a essência. E aí, se a gente se apoia nas pesquisas já desenvolvidas, que tem muitas pesquisas que discutem o ensino de álgebra, o desenvolvimento do pensamento algébrico, enfim, a educação algébrica escolar e tudo mais, coisas básicas que podem estar minando o trabalho do professor, mas que ele não tem esse conhecimento. Por exemplo, não sei se todos vocês pensando assim, o sinal de igual. O sinal de igual para uma criança até o 5º ano, ele tem um sentido. Quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a passar para a álgebra, o sinal de igual não é mais só um símbolo a partir do qual vem um resultado. Comecem a pensar numa equação, que é nessa relação. Comecem a pensar futuramente em funções. Qual que é o significado do sinal de igual? Qual é o significado da igualdade quando eu penso na álgebra? Não é trivial, o menino não teve nenhuma noção disso até o 5º ano. Não é porque começou a misturar letras com números que ele vai compreender isso. Eu estou dando um pequeno exemplo, mas até a compreensão do papel da letra, a questão dos padrões e tudo mais, da generalização da álgebra como uma possibilidade de generalização de um padrão, de perceber um termo, tudo isso é matemática do professor, é matemática para o ensino, e é uma matemática que não é suficientemente explorada na graduação. E quando a gente vê mesmo professores em ação, não necessariamente eles têm esse suporte para aprofundar as discussões. A gente busca caminhos alternativos que a experiência mostrou, mais tempo, mais exemplos, situações desse tipo. Vocês conseguem perceber? Gostaria de ouvir vocês sobre o que eu acabei de falar, para saber se eu consegui me expressar bem, e se vocês concordam, discordam, o que vocês me diriam sobre isso? E se eu fui confusa, também me digam. Ninguém gostaria de expressar nada? Certo. Entendo que eu posso avançar um pouco, ou vocês gostariam de discutir uma outra questão aqui dentro desse tempinho que nós temos ainda? Quem não se sentir à vontade para falar, pode colocar no chat também. Eu perdi a da Elisângela. Nós aqui do SENAC, do Rio Grande do Norte, estamos assinando o Pacto Global. E devido a isso, precisamos implementar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em nossas práticas docentes. Então, muitas mudanças, principalmente no conhecimento da matemática, lógica, muitas reflexões. Ainda ontem, após o primeiro momento com vocês, criei uma prática para desenvolver com a turma de guia, desenvolvendo habilidades matemáticas, usando conhecimentos geográficos por meio do Google Earth. Ideia muito interessante, Elisângela. Essa é uma proposta, claro, dentro da perspectiva de situações da vida, a gente pode ganhar muito. Isso é uma forma muito
muito importante. Só acho que não podemos descolar de que matemática. Aí pode ser o disparador de um processo para aprofundar algumas noções. As noções de coordenadas, por exemplo, vêm de onde, distância, a distância que um avião percorre não seria a mesma se a gente estivesse no meio terrestre, por exemplo, porque quando atravessa um continente não daria para ser numa linha reta. Então, tem várias questões aí que poderiam ser problematizadas de uma forma muito bacana. E como? Seguimos? Vou um pouquinho mais, então. Aqui, a gente vai falar um pouco do que a Samira tinha comentado. Conhecimentos matemáticos próprios da docência. Esses conhecimentos, eles vão envolver tanto aquela matemática, que a gente chama de conhecimento comum do conteúdo, se a gente usar o que Boll, Temes e Phelps vão comentar, que seria aquela matemática que é própria de uma cultura escolarizada. Então, qualquer pessoa que passou, espera-se que qualquer pessoa que passou pela escola tenha alguma noção de matemática. Na docência, a gente também aciona esses conhecimentos, mas a gente vai acionar como especial cuidado conhecimentos mais especializados, como esses de saber explicar o porquê, de saber pensar a ordem para estabelecer um tema. Por exemplo, quando eu quero trabalhar com análise combinatória, em cursos de extensão que eu já ministrei, eu me lembro de uma professora excelente, muito competente, com muito tempo de experiência, que ela falava assim, na época a análise combinatória era no segundo ano do ensino médio. Ela falava, eu não pego o segundo ano, primeiro ou terceiro, e não pego o segundo ano por causa da análise combinatória. E aí, por quê? Porque ela falava que alguns problemas ela própria ficava em dúvida, então ela não sabia como trabalhar com os alunos. Percebem que esse é um conhecimento que com certeza não foi explorado na formação dela, e não é só repetindo o que é ano após ano que a gente vai desenvolver esse tipo de conhecimento, não. No caso da análise combinatória especificamente, do que eu conheço, tem um grupo importante na Espanha que discute, desenvolve educação estatística, Carmen Bataneiro, Juan Godino e outros, sobre análise combinatória, uma coisa básica que nós precisaríamos saber. Para começar, você tem certeza que seu aluno é capaz de mencionar todos os eventos possíveis? Se eu virar para a Damares e falar assim, tem certeza, Damares, que são só 16? Se a Damares fizer uma cara de dúvida para mim, eu vou entender que a Damares ainda não tem uma estratégia. Ela sabe mencionar, sabe associar essa roupinha com essa, ou montar os lanches e tudo mais. Mas se eu falar, são só 16, Damares, a Damares ficar em dúvida, é porque ela ainda não tem uma estratégia. Sim, Ana, eu tenho certeza que são 16, porque eu fiz assim, mantive o sanduíche e fui fazendo sanduíche com suco, sanduíche com refrigerante, fui fazendo as associações. Então, aqui, e a Damares me explicasse, ou falasse, Ana, fiz uma árvore de possibilidades. Aí eu falo, Damares, muito bem, Damares já tem a noção de todos os eventos possíveis, mas isso só não é suficiente. A Damares consegue diferenciar quando a ordem importa ou não importa numa situação que a gente está associando, por exemplo? Percebem do que eu estou falando? São refinamentos, são noções. Estou dando exemplo de coisa bem simples, mas que não é... Se a gente... É simples quando a gente fala, mas se a gente não tiver essa compreensão, esse conhecimento, quando eu for desenvolver um trabalho com análise combinatória, eu parto de outros princípios, eu vou direto para a fórmula, ou eu brinco primeiro montando roupinhas com as crianças, mas depois passo de forma desconectada mais adiante no 8º, 9º, no ensino médio, para uma maneira mais formalizada. Então, onde estão os conhecimentos matemáticos do professor, próprios da docência? Não entraram nessa equação, não entraram nessa situação. Aí é disso que a gente está falando. E a Samira destacou o seguinte, a matemática geralmente estudada na licenciatura vem articulada a uma metodologia de aulas expositivas, exercícios e avaliação, no sentido de medir o que foi assimilado. Ela também vem imbricada com conhecimentos pedagógicos, mas geralmente esses são ensinados numa lógica de educação bancária. Eu concordo plenamente. E aí, uma coisa gravíssima, se você passa
no mínimo 60%, 70% do tempo, enquanto aluno, enquanto licenciando, licencianda em formação, experimentando uma dinâmica de sala de aula na qual você escuta, presta atenção no exemplo e reproduz nos exercícios para tentar devolver na prova e ser aprovado, a maior parte da sua formação sugere um tipo de relação professor-aluno, dinâmica de ensino, que não é aquela que a literatura da educação matemática, que as outras disciplinas que vão envolver prática de ensino e prática com componente curricular vão ser propostas, e mesmo essas disciplinas podem estar trabalhadas de forma desconectada, e então isso é uma coisa muito preocupante. Onde o aluno tem oportunidade, quando ele tem oportunidade de aprender uma matemática que é própria da futura profissão dele. O aluno que eu falo é o licenciando. A matemática para a docência articula os conhecimentos pedagógicos que interessam à docência, isto é, dialógica professor-aluno, tratamento das dificuldades de aprendizagem, metodologias adequadas para o ensino. Enfim, a matemática para a docência vem imbricada de pedagogia própria para a prática docente. Aí entra o que a Samira descreveu, é a gente tentar articular as noções que nós queremos desenvolver com os nossos futuros professores ou na sala de aula da educação básica, de uma maneira articulada, que eu planeje como que eu vou introduzir, que tendo conhecimento daquilo que é necessário que o aluno compreenda para dar sentido a uma adição de frações, para dar sentido a uma equação do segundo grau, por exemplo. Ele compreende a noção de igualdade, ele compreende o papel das letras, entre aspas, que estão ali em jogo, e como que isso se organiza, ele sabe representar graficamente, ele articula uma tabela com um gráfico com a resolução, ele transita por essas diferentes representações com compreensão, ele é capaz de elaborar um problema que poderia ser resolvido com aquela equação dada, e a gente precisa criar um espaço para essa matemática, que é uma matemática própria do professor, ser desenvolvida, promovida dentro do âmbito da licenciatura, tá? Eu vou fechar com esse slide, tem outros, mas eu acho que eu posso estar me excedendo, e aí eu vou deixar o espaço para vocês. Os conhecimentos matemáticos próprios da docência envolvem tanto o conhecimento comum do conteúdo, quanto o conhecimento especializado do conteúdo, o conhecimento do horizonte, a perspectiva da relação desse conteúdo com outros, conhecimento do conteúdo e dos estudantes. Eu tenho que trabalhar esse conteúdo, meus estudantes são esses. De que maneira eu aproximo, de que maneira eu crio pontes, eu crio caminhos que sejam adequados para este estudante compreender a natureza, compreender, não é memorizar nem reproduzir, não, o que eu quero compartilhar, o que eu quero ensinar. Outros conhecimentos como do conteúdo do ensino, do currículo, a avaliação e outros conhecimentos relacionados à matemática da prática do professor. A gente enumerou assim só para elencar alguns conhecimentos que são importantes para a formação profissional de um professor de matemática, mas na prática eles acontecem entrelaçados, porque quando uma situação acontece, ela acaba demandando do professor muitas situações, os conhecimentos são emergentes, eles não são, assim, acontecem na prática algo que emerge da situação, não necessariamente algo que é previsível, a gente não consegue preparar tudo. Então, nós tentamos cobrir uma gama, mas sabendo que sempre há imprevisibilidades. E a lista de presença, para quem não assinou, o que eu queria dizer, da minha parte eu vou fechar, porque eu acho que o monólogo não é muito interessante quando se trata de um fórum. Aí eu vou abrir o espaço efetivamente para quem quiser falar, se expressar no chat, ou então a gente encerra. Mas o principal é, juntos e juntas, nós somos maiores. O maiores aqui é maiores do que um, com seus próprios pensamentos e seu potencial de estudo, de reflexão sobre a sua experiência. Maiores no sentido de que eu, com cada um de vocês aqui, dialogando, refletindo, ouvindo,
escutando de verdade, me apropriando, assimilando as suas ideias, que podem não ser as mesmas que a minha, eu me torno maior, porque eu aprendo com você. E nesse sentido, nós podemos ser mais fortes, porque se cada um de nós for uma semente de uma expansão em termos de uma consolidação, de um modo de pensar acerca do que precisaria, do que seria importante no curso de licenciatura em matemática, para pensar a formação de um professor, de uma professora de matemática para a educação básica, devagarinho nós vamos começar a ter uma massa crítica que nos permita avançarmos definitivamente, porque, por enquanto, está muito pequeno, muito modesto, como a Viviane destacou. Paulo, faça uso da palavra. Obrigado, professor. Só queria dar mais uma contribuição, né, esse último slide aí que a senhora colocou, que juntos e juntos nós somos mais fortes, e eu acho que, apesar de termos ainda muitos desafios com relação à formação de professores de matemática, né, a luta ainda vai ser muito grande, a gente, pelo que eu tenho percebido, né, a gente saiu do lugar, a gente aos pouquinhos tem conquistado um espaço maior, tem feito com que ouçam as nossas demandas. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, como eu disse agora há pouco, eu acabei de concluir uma pesquisa, né, acabei de concluir meu doutorado, e eu pesquisei a história da formação de professores de matemática na Universidade Federal de São João del Rei. Eu ouvi muito nas minhas entrevistas, né, eu utilizei a história oral como opção metodológica. Nas minhas entrevistas eu ouvia muito assim, o meu curso, os professores dizendo, né, quando eu fiz a graduação, meu curso era muito diferente do curso que a gente propôs para a UFSJ. E eu, como ex-aluno da UFSJ, né, eu fiz parte das turmas que pegaram a primeira versão do projeto pedagógico. Eu percebi que o projeto pedagógico da minha turma, né, era um projeto que é muito diferente do que se tem hoje, e eu percebi que houve sim um avanço nas pautas que a gente está conversando aqui, né, na formação de professores de matemática mais plural, mais democrática, com cada vez menos a figura central sendo o professor, gerando debates e tudo mais. Então, assim, só como um fio de esperança, né, como para a gente não desistir, eu só queria dizer isso, que apesar de saber que a nossa luta ainda é grande, que, né, esses espaços que a gente está tendo aqui agora como este são muito importantes para a gente poder discutir, fortalecer, aprimorar as ideias e tudo mais, a gente tem avançado, né? E isso talvez sirva de motivação para a gente continuar, para a gente não desistir, para a gente poder lutar por essa formação de professores que a gente acredita que seja uma formação mais que prepara o docente para enfrentar os desafios, para ser professor de uma forma mais plena, digamos assim. Muito obrigado. Paulo, eu acho que é perfeita a sua observação. Nós precisamos de esperança e precisamos de senso crítico, mas também senso crítico para perceber o avanço, né? É claro que não é o que nós desejamos ainda, mas há mudanças. Então, essa observação sua, enquanto você enquanto licenciando, e hoje, você como doutorando, analisando aquele mesmo curso, que coisa bacana, né? Muito obrigada pela fala. Samira, também concordo com você. O Fórum Mineiro poderia indicar ao Fórum Nacional que a SBEM promova o avanço desse debate, a reflexão e a produção de materiais para o ensino de matemática, visando a docência, uma matemática para o ensino, que prepare o docente para a profissão, como disse o Paulo. Eu acho que a gente precisa fazer isso, que a gente está na hora de avançar um pouco mais, mas aí não é assim, a SBEM somos nós, né? Então, a gente manifestar isso, a nacional, né, a sociedade, a esfera, manifestar isso no Fórum Nacional para solicitar a SBEM um maior empenho nessa direção, né? Então, isso é bem interessante.
Damares, vou deixar você conduzindo um pouquinho e vou tentar sair, entrar de novo, ver se a minha imagem volta a funcionar, tá? Dá licença, gente. Bem, gostaria de agradecer, né, novamente, pelas contribuições de vocês, a professora Zaidan, professor Paulo e demais. Eu fiquei pensando aí, desde a minha formação inicial, né, recente, e como foi conduzida, como era a matemática, né, a matemática muito acadêmica. Acredito também que vai do aluno, né, algumas escolhas, e eu fiquei muito envolvida numa matemática que era acadêmica, eu desprezava, de certa maneira, né, um pouquinho, aquelas disciplinas pedagógicas, né, eu achava que o importante era saber a matemática em si, né, e de repente, quando vou para a prática, minha vontade era de chorar em pensar, né, meu Deus, o quanto que é importante cada disciplina pedagógica, o quanto, né, elas podem me ajudar, e o que faltou nessa matemática que foi abordada lá na minha formação inicial. E daí, né, quando dizem, né, que o importante também não é a gente querer pensar na metodologia de uma matemática escolar que a gente vai ensinar, mas qual matemática que eu quero abordar, né? Qual matemática que eu vou trabalhar lá com o meu aluno? Esse momento aqui desse fórum, todas essas reflexões, eu acredito sim, professora Zaidan, que precisa ainda mais, né, de avançar nessas discussões, principalmente aí nessas produções de materiais, para o ensino matemática, quando o professor Paulo aí traz a questão da decolonialidade aí, da hierarquização dos saberes matemáticos aí, acadêmicos, né, eu fiquei pensando justamente sobre essa questão, né, por que eu valorizo tanto a matemática acadêmica, por que uma disciplina é mais importante que a outra, o que tem numa que não tem na outra, né, ou que precisa ainda ser acrescentado. E aí, lá no contexto do campo, né, que eu estou, eu fiquei pensando, né, como a temática lá na minha formação inicial, né, como que poderia ter sido um avanço, ter tido um avanço aí para outros olhares, tanto, por exemplo, a quilombola, não só do campo, né, a indígena, né, e a gente fica muito focado nessa matemática que é acadêmica, e esquece, né, desses contextos, esquece mesmo da profissão docente, né, então, dos conhecimentos próprios da docência. Eu acredito ainda muito nessa discussão, que precisa mesmo ser ampliada, e gostaria de ouvir mais vocês, né, eu acho que a Ana também, que a gente já está no finalzinho também desse momento. Ana, a câmera parou de funcionar. Certinho, Ana. Eu estava dando só algumas contribuições, Ana, trazendo aqui da minha reflexão, né, enquanto na formação inicial, e agora na docência, né. E aí, se tiver mais alguém para comentar, professora Samira. Eu queria comentar, que já foi falado, mas eu acho que o curso de matemática hoje, a licenciatura em matemática hoje, na maioria dos casos, ela tem uma visão de matemática e de pedagogia articulada, só que é uma visão que está pautada, como eu disse aqui anteriormente, na educação bancária, no sentido de estudar um conhecimento avançado, mais avançado, e não o conhecimento da educação básica, em metodologias de ensino muito na base de aula expositiva e exercício, e numa avaliação muito seletiva e classificatória. Então, a gente pode pensar que esse modelo, muito relacionado com a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática, com o Conselho Nacional de Educação, traz uma visão de formação. É uma visão de formação que entende que a matemática é essa e que ela tem que ser transmitida e que as pessoas têm que assimilar.
Enquanto que, do ponto de vista da educação matemática, se você vai pensar na formação das pessoas, nós estamos, então, pensando numa matemática que venha aprofundar aquilo que vai ser ensinado, com metodologias que rompa com essa questão da educação bancária. Você possa interagir com esse aluno. Então, nós estamos trazendo conhecimentos pedagógicos de uma ordem, de uma educação democrática, para o ensino da matemática, que é uma visão da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, existe aí uma questão que é político-pedagógica, né? Concepções diferentes. Então, eu só quis colocar isso porque é que a gente tem que pensar e avançar mesmo nas pesquisas, nos nossos estudos, em escrever as práticas, que eu tenho certeza que todos aqui estão preocupados em desenvolver práticas participativas, que o aluno possa crescer e se desenvolver com a matemática, né? E não ficar sofrendo, enfim. Só queria colocar isso que não é que nós estamos trazendo a questão pedagógica, ela já existe, só que ela existe numa perspectiva de depósito de conteúdo, né? É uma perspectiva bacharelesca, que é estudar matemática pela matemática para fazer matemática. Enquanto que estudar matemática para ensinar, é preciso que você saiba explicar, é preciso que você saiba usar recursos com metodologias diferenciadas, explicar essas decisões matemáticas tão complexas, né, que a gente vai explicar e não consegue, como os exemplos que vocês deram aqui. Né? Então, eu acho muito importante se a gente conseguir colocar para a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, em todos os níveis, que a gente precisa estudar e aprofundar nisso para ter um projeto nosso, né, para ter um projeto da SBEM que vai dizer, olha, não é assim, a gente quer assim, porque é assim que forma um professor. E para isso a gente precisa continuar estudando, né? É isso. Muito obrigada, professora Samira. Viviane? Então, eu concordo com todas as colocações. Agora a professora Samira trouxe esse aspecto que eu acho que também é importante, né? Eu destaquei antes a questão de se preocupar muito com as metodologias, né? E muitas vezes o olhar e o tratar a matemática envolto numa determinada metodologia continua sendo o dessa pedagogia bancária, né? E aí a gente precisa, de fato, repensar essas questões também, né? E, assim, eu aqui, pensando, enquanto ouço todo mundo apresentar suas contribuições, né? Tem uma questão que eu acho que também é importante da gente considerar, né? Por quê? Porque, às vezes, nesses momentos em que a gente fala de questões que são necessárias ser repensadas, de alterações que a gente precisa implementar nas nossas licenciaturas, no modo de compreender a própria matemática, a relação da matemática, né, com a produção de conhecimento dos estudantes, dentro da escola, no contexto da licenciatura, é tanta coisa, né, que a gente projeta um curso que é impossível de existir, né? E aí a gente fala de um curso que precisa isso, que precisa aquilo outro, e muitas vezes a gente coloca esse curso, o que seria o curso ideal, numa distância tão grande daquilo que é possível fazer no tempo dele, que a gente fala assim, então para que eu estou fazendo, estudando essas coisas, se eu nunca vou conseguir que isso, que aquilo aconteça, né? Então, acho que uma dimensão importante da gente considerar também é o fato de que o curso de licenciatura, ele precisa abarcar e trazer essas discussões e todos esses aspectos aqui levantados, mas ele é um curso de formação inicial. Então, a gente não dá conta, eu acho que a gente não dá conta disso da vida inteira, se a gente tivesse a vida inteira para fazer isso. Ele não dá conta de falar de tudo e preparar, no sentido assim, eu agora estou pronto para, né? O próprio Paulo Freire fala desse reconhecimento, desse nosso inacabamento o tempo inteiro enquanto educadores, né? Então, assim, nós precisamos tratar desses aspectos, mas a gente precisa também criar dispositivos que ajudem os futuros professores a compreenderem
que eles vão chegar na escola e vão haver demandas que são demandas que a gente não havia discutido antes, demandas que são próprias mesmo da prática docente e que aquilo que aconteceu na licenciatura não precisava dar uma resposta imediata, meio que receita de bolo, né? Faça assim se acontecer assado, faça assim se acontecer assado. Ele precisa, com aquilo que foi desenvolvido no contexto da formação inicial, ter repertórios para poder pensar em como lidar naquela situação e tomar decisões. Como pensar numa situação de tratamento de um determinado conteúdo, né? Que aspectos tratar para que esse conteúdo ele seja visto de uma perspectiva dessa matemática escolar, como Ana Cristina trouxe na apresentação do slide, né? Que saberes próprios precisam ser considerados nesse tratamento, nessa abordagem, e como isso vai acontecer no contexto da escola, né? Então, assim, eu não sei se eu falei muita coisa e não me fiz entender, mas eu acho que é importante a gente pensar que na formação inicial, essa preparação para a docência, ela não finaliza, ela não está acabada a partir do momento que eu pego o meu diploma. O que a gente precisa fazer na formação inicial é abrir caminhos para que o professor de matemática, né, aí no processo de formação continuada, de desenvolvimento profissional, ele também tenha recursos para continuar nesse processo de aprendizagem da própria docência, né? Porque senão a gente fica falando assim, a licenciatura tem que ter isso, a gente nunca vai conseguir uma licenciatura que dê conta de forma aprofundada e ampla de tudo isso, num período de 4 anos e meio, 5 anos que seja, né? Mas a gente precisa criar esses meios para que o professor continue se desenvolvendo, né? Eu acho que esse também é um outro desafio, né? Então, a gente só está falando de desafios, né? Mas eu acho que é importante pontuar, porque senão isso cria uma frustração no professor, né? Nossa, mas essa licenciatura, eu falei eu pensei nessa matemática própria da docência, eu pensei no contexto social dos estudantes, eu pensei na contextualização, eu trabalhei com etnomatemáticas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, trabalhei com resolução de problemas, e agora eu estou me vendo numa situação que eu não pensei antes que pudesse acontecer. Isso vai acontecer, mas o que a licenciatura precisaria fazer é abrir os caminhos para que esse professor, no contexto dele profissional, ele consiga acessar, ele consiga relembrar, ele consiga problematizar a partir do que aconteceu durante o processo de formação inicial, né? Então, acho que isso também é importante, porque senão o professor fala assim, me falaram que eu ia chegar aqui e dar conta de tudo, né? Não tem PIBID, não tem residência pedagógica, não tem disciplina que vai dar conta de tudo que vai acontecer na escola, né? O mundo muda, a escola muda, as pessoas mudam, e a gente precisa também saber lidar com essas questões, né? Com essas mudanças, com essas contingências do trabalho docente, né? Obrigada, gente. Desculpa mais uma vez eu ter me manifestado e tirado talvez o tempo de fala de outra pessoa, mas eu acho que isso é importante da gente considerar também. Imagina, professora Viviane, excelentes considerações. E mais alguém gostaria de falar? Professora Ana Cristina? Elisângela? Não, a gente não estava te ouvindo, Ana Cristina. Eu vou dar a palavra para a Elisângela, e aí depois você comenta, Ana Cristina. Gente, bom dia. Eu entrei ontem, né, e gostei muito da discussão do que vocês estão trabalhando, e realmente, né, de acordo com o que Viviane disse, a questão da prática docente. E isso não se reflete somente em matemática, eu estava aqui pensando, porque eu faço relações da matemática dentro de outros conteúdos dos cursos profissionais. E a matemática acaba que está em todos os cursos que a gente aplica dentro do SENAC. Então, no curso de cabeleireiro tenho,
quando eu justamente vou fazer um corte, não é? E escolho o ângulo, né, de corte. Então, entra a matemática, a questão da precificação é matemática, mas como eu falei ontem, né, eu não sou formada na área de matemática, e sim de engenharia, mas acaba que os conhecimentos de matemática permeiam todos os cursos que são ofertados no portfólio do Senac aqui em Rio Grande do Norte, porque a gente está muito nessa área do terceiro setor, então é muito mais frequente. Então, devido a isso, aqui para resolver esse problema, eles investiram na gente justamente com cursos, especialização em prática docente, justamente para a gente trazer essa prática, né, e colocar junto a ela as metodologias para que o nosso aluno tivesse um resultado melhor de aprendizado e pudesse justamente se colocar no mercado de trabalho como é solicitado e como é pedido. Porque eu acho que as deficiências, elas ocorrem em tudo. Na minha formação em engenharia, por exemplo, o que eu aprendi de matemática, muito importante, aqui a gente chamava de matemática para engenharia 1, 2 e 3, mas não se aplicou quando eu fui para o mercado. No meu estágio, eu tive muita dificuldade justamente de fazer essa aplicação prática, e ela é necessária, ela se faz necessária, porque aqui também ocorre da mesma forma, né? Então, qualquer curso que a gente está fazendo na universidade, ela não prepara a gente para a prática de sala de aula, se é uma licenciatura, ou para a prática do mercado de trabalho. Então, a gente tem que aprender lá dentro e entender como a gente aplica esses conhecimentos. Só isso, gente. Obrigada, Elisângela, pela colaboração. É isso, a gente tem um caminho longo aí para percorrer, né, as discussões para avançar. E, gente, agora, às 10h30, a gente terá a plenária, né, eu convido a todos vocês a participarem. Se tem mais alguém que gostaria de falar, ou a gente pode encerrar? Então, eu agradeço a participação de todos, tá? A professora Ana Cristina teve que sair, e um grande abraço. Paulo, gostaria de parabenizar a todos aqui. Nós agradecemos, Paulo, Viviana, tá? Muito obrigada a vocês, gente.